Boa tarde, meus queridos alunos do terceiro ano. Hoje a nossa aula é de história, tá? Então a gente vai falar um pouquinho, né, sobre o período medieval, tá? A gente vai dar uma explanada sobre como era antes a sociedade, como está agora na atualidade. Aí nós temos, ó, um cavaleiro, né, medieval, né, sobre o seu cavalo, né? Olha só que interessante. Isso aqui então era uma cena comum para a época, né, os cavaleiros medievais, né, os arredores dos castelos, né, protegendo os castelos, os reis, as rainhas, com o seu cavalo. Então, as suas armaduras, tá? Todo um contexto histórico. Aí nós temos duas crianças, ó, parece que assustadas, né, ao ver aquela imagem tão estranha aos olhos deles, porque como há uma imagem que não é do cotidiano, não é da rotina, então eles se assustam, certo? Vou aumentar um pouquinho mais aqui, às vezes fica pequeno, vocês precisam ver bem. Vamos lá então. Quem é a personagem principal da ilustração? Né, o personagem principal aí, né, é o cavaleiro medieval, tá? A Idade Média, né? Quando fala de a personagem, está falando do período, né? Então, o personagem principal aí é a Idade Média, né, representada através, então, deste cavaleiro medieval, certo? Por que as personagens aparecem com um olhar de espanto? Né? Porque não é normal, né? Não é da época você ver um cavaleiro medieval, né? Na época que a gente está vivendo, na atualidade, na modernidade, né? Então, por isso causa estranhamento, causa espanto aos olhos, então, das crianças. Você já viu uma personagem parecida com a da página anterior? Conseguiu identificá-la, né? Certo? Então, a gente pode ter visto em filmes, né? Podemos ter visto aí em desenhos animados, né, mas ao vivo, né, a gente nunca viu, tá bom? Vamos lá. Deixa eu puxar aqui. A Idade Média é um período muito importante para a história ocidental. Esse período começa no ano de 476 depois de Cristo, quando a cidade de Roma foi invadida por povos do norte e do leste da Europa, considerados bárbaros pelos romanos. Já o final deste período ocorreu em 1453 depois de Cristo, quando os turcos invadiram a cidade de Constantinopla e derrotaram então o Império Bizantino. A imagem dos cavaleiros medievais, das formas de se vestir e de agir, dos castelos, dos banquetes e etc., sempre está presente em diversos livros, filmes e séries. Essas imagens são muito importantes, pois trazem a cultura atual de um período muito distante da nossa realidade. Na série de filmes e livros de Harry Potter, escritos pela autora britânica J.K. Rowling, mesmo não sendo uma história que se passa no período da Idade Média, as vestimentas e os locais utilizados foram inspirados naquele período. Com isso, mesmo tendo terminado há mais de 500 anos e não tendo acontecido no Brasil, os costumes medievais ainda são muito presentes nos dias atuais. Você conhece alguma série, filme ou livro que tenha a Idade Média como tema? Né? Então a gente costuma assistir muito aqui em casa o Rei Arthur, né? Não sei se vocês já assistiram, mas é um filme muito legal, né? É um filme para toda a família, tá? E é um filme que ele retrata bem as vestimentas, a época, né? Os cavalheiros, tá? Então é um filme muito bom. Deixa eu puxar aqui pro lado. Observe a linha do tempo que representa a Idade Média e depois responda às questões. Aqui nós temos, ó, né, uma imagem que retrata a conquista de Roma, né? Essa gravura então representa a chegada de Alarico, o rei dos visigodos, à cidade de Roma por volta então de 410 depois de Cristo, tá?
está entre a Idade Antiga e a Idade Média. Depois, entre a Idade Média e a Idade Moderna, a gente tem a conquista de Constantinopla, que aconteceu em 1453 depois de Cristo. Né? Essa pintura representa a tomada de Constantinopla pelos turcos em 1453 depois de Cristo. É bom lembrar e ressaltar sempre que esse período foi muito importante para a história do mundo, né? A gente sabe que a nossa vida tem fases, né? A gente nasce, aí a gente vai crescendo, se torna criança, aí depois a gente vai para a fase da adolescência, a gente vira adulto, depois envelhece, né? E até o estado da morte. Mas a história também tem estes períodos, né? Que devem ser respeitados para que haja essa composição e o resultado que a gente tem hoje. Então, a história passa por todas as etapas, né? Do princípio da criação até os dias atuais. Que acontecimentos deram início ao fim da Idade Média, respectivamente. Então, a conquista da cidade de Roma, em 476 depois de Cristo, e a conquista da cidade de Constantinopla. B. Que período antecedeu, veio antes a Idade Média? Qual período veio depois da Idade Média? Então, o período que veio antes é a Idade Antiga e o período que veio depois é a Idade Moderna. Como está aqui, ó, nesta linha do tempo aqui que a gente viu, ó. Então, o período que veio antes é a Idade Antiga, aqui, ó. E o período que vem depois é a Idade Moderna, tá? Vendo as imagens desses acontecimentos, você consegue encontrar alguma semelhança entre eles? Quais? Né? Então, a análise das imagens deixa bem clara a ideia de ambos os acontecimentos terem ocorrido através de conquistas das cidades, né? Certo? Então, essa parte aqui, ó, vocês não precisam copiar, deixa para eu marcar, tá? Então, essa parte aqui, ó, não precisa ser copiada, tá bom? Ok. Então, pesquise quais são os fatos marcantes que iniciaram e finalizaram os períodos históricos, tá? Então, isso aqui vai ser uma pesquisa que vocês vão fazer, né? Deixa eu diminuir aqui minha caneta, tá? Então, vamos focar na Idade Média e na Idade Moderna, tá bom? Não vamos fazer da Idade Antiga, somente Idade Média e Idade Moderna. Então, vocês vão colocar os acontecimentos que deram início à Idade Média e que deram início à Idade Moderna, tá? Um de cada só, não precisa ser muita coisa, não, tá bom? Ó, aqui nós temos, ó, tá? Na Idade Moderna, então, início, a queda de Constantinopla, o fim, a Revolução Francesa. E a Idade Contemporânea, né? Início, a Revolução Francesa e fim. Não há como marcar o fim, pois ainda estamos vivendo nesta idade, tá? Deixa eu chamar um pouquinho, certo? Quem quiser pesquisar também pode pesquisar, tá? Uma das imagens mais vistas nos livros e filmes sobre a Idade Média é dos cavaleiros medievais. Nas histórias, os cavaleiros são heróis que utilizam armaduras reluzentes e espadas, lutam contra dragões e vilões maldosos e sempre conseguem o amor da mocinha da história. Contudo, o escritor espanhol Miguel Cervantes escreveu uma história muito interessante sobre esses cavaleiros. Leia um trecho da obra O Engenhoso Fidalgo Dom Quixote de La Mancha. Nisto, avistaram 30 ou 40 moinhos de vento dos que há naqueles campos, e assim Dom Quixote os viu. Disse ao seu escudeiro: A aventura vai guiando as nossas coisas melhor do que pudéramos desejar. Pois vê lá, meu amigo Sancho Pança,
aqueles 30 e poucos mais desaforados gigantes, com os quais penso travar batalha e tirar de todos a vida, com cujos despojos começaremos a enriquecer, pois esta é boa guerra, e é grande serviço de Deus varrer tão má semente da face da terra. Que gigante, disse o senhor Sancho Pança. Aqueles que ali vês, respondeu seu amo, dos longos braços que alguns chegam a tê-los de quase 2 léguas. Veja nossa mercê, respondeu Sancho, que aqueles que ali aparecem não são gigantes, e sim moinhos de vento, e o que neles parecem braços são as asas que, empurradas pelo vento, fazem rodar a pedra do moinho. Logo se vê, respondeu Dom Quixote, que não és versado em coisas de aventuras. São gigantes, sim. E se tem medos, e se tens medo, aparta-te daqui, ou seja, se afasta, e põe-te a rezar no espaço em que vou com eles me bater em fera de desigual batalha. Então ele achava, né, que eram gigantes, né? Mas na verdade Dom Quixote se enganou, eram somente os moinhos de vento, né, que eram muito grandes, então ele os comparava a gigantes. Qual foi a confusão que Dom Quixote, como seu amigo tentou ajudá-lo? Então Dom Quixote confundiu os moinhos de vento com os gigantes. Seu amigo tentou avisá-lo, mas Dom Quixote não acreditava e continuava a atacar os moinhos. Dom Quixote pode ser visto como um herói medieval. Por quê? Não. Porque Dom Quixote, quando tenta enfrentar o moinho, achando que é um gigante, demonstra que não pode ser classificado como um herói medieval comum, né? Até porque ele se enganou, né? Um herói medieval comum conheceria um gigante, então, a léguas, né? A distância. Como viviam as pessoas na Idade Média? Então, essa paisagem representa um feudo medieval, com as invasões dos povos considerados bárbaros pelos romanos. Estes decidiram abandonar as casas e se abrigar em castelos e fazendas bem distantes. Assim surgiram os feudos, observe a imagem, né? Ó, então o castelo no meio, né? E o feudo ao redor, certo? Do castelo. As pessoas moravam então nos arredores do castelo, tá? Por medo de ataques, né? Após observar a imagem, encontre e circule a igreja, o castelo e os locais de plantios e pastagem, tá? Então vamos lá, ó, plantio, né? Plantio, plantio. Vamos achar a igreja. A igreja, o castelo, a igreja, o castelo. Então aqui é plantio, ó. Aqui também é plantio, né? Certo? Ó, plantio, né? E aqui é a pastagem, né? Onde fica o gado, onde fica os cavalos, certo? E a floresta, né, está aqui, ó, né? Começa aqui, temos os outros cantos aqui, né? Tá? Vamos lá. Complete a cruzadinha a seguir e responda as perguntas. Qual cidade foi invadida pelos bárbaros em 476 depois de Cristo, dando início à Idade Média? Então foi Roma, tá? Aqui, ó. Letra A. Roma. Letra B. Que período caracterizado como idade veio após a Idade Média? A Idade Moderna, né? Após a Idade Média veio a Idade Moderna.
C. Quem era o inimigo de Dom Quixote? Os moinhos, né? Os moinhos de vento que eram os inimigos dele. Então, moinho de vento, certo? Qual era o nome do local que se tornou comum após a queda do Império Romano, passando a abrigar as pessoas? O feudo, né? Tanto que o período ficou conhecido como feudalismo. Nos filmes, uma personagem surge como herói do período medieval. Quem é? Cavaleiro. Na verdade, aqui a apostila, né, cita uma personagem, né? É um personagem, tá? Foi erro de ortografia mesmo da apostila, tá bom? É um personagem surge. E aqui a gente formou então a palavra medieval, certo? Vou diminuir o tamanho para vocês conseguirem ver a página de uma forma inteira. Isso. Vamos lá. O estudo de um período muito antigo pode trazer algumas dúvidas às pessoas do tempo atual, no caso, Idade Média, que é um período que o Brasil não vivenciou diretamente. Essa constatação se torna muito mais difícil. No quadro abaixo, organize as características apresentadas, separando as que são próprias da Idade Média das que não são. Então, na Idade Média, nós temos os cavaleiros, nós temos o feudo, nós temos os castelos, nós temos as espadas, as armaduras, cavalos, né? E aí, aquelas que não estão circuladas fazem parte do outro período, que são o telefone celular, a invenção da roda, a ferrovia e a chegada do homem à lua, né? Então, esses a prof vai colocar de vermelho, certo? Então, aqui o vermelho. Aqui o azul, né? Em sua opinião, o que você aprendeu de mais importante sobre a Idade Média? Então, isso aqui é a respostinha de vocês, tá? Resposta pessoal, né? Então, o que chamou mais atenção da turma? O que você gostou mais, né? O que você acha que é interessante ressaltar? Por exemplo, eu gosto muito da Idade Média, as roupas, né, a forma que as pessoas viviam aos arredores dos castelos, né, uma forma simples, né? As pessoas ainda não existiam grandes cidades, né? Então as pessoas elas viviam mais no campo, tá? Isso é bem interessante. E aqui, imagine que você voltou ao passado e agora vive na Idade Média. Desenhe nos quadros abaixo, você pode colar também, tá? Uma história em quadrinhos contando uma aventura sua, né? Neste período da Idade Média, tá? Então, conte uma história, ou pode desenhar, ou pode colar, tá? Com falas, personagens, contando então este período da Idade Média, certo? Então a nossa aula fica por aqui. Hoje a professora gravou a aula porque a professora, né, está lavando a casa que a professora vai morar, por isso que eu estou gravando esta aula, tá bom? A prof está de mudança e na terça-feira também a prof vai gravar a aula por conta de que a prof vai estar fazendo mudança ainda, tá bom? Um grande abraço, então. Deus abençoe vocês, um bom fim de semana, um beijinho, né, no coraçãozinho de vocês. Tchau, tchau.